Boa noite, sejam bem-vindos ao Interesse Público. O relatório anual de segurança interna revela que a criminalidade aumentou 22,4% na Madeira entre 2021 e 2022. A região foi das regiões do país a registrar maiores subidas de criminalidade. Até que ponto estes dados colocam em causa a sensação de segurança aqui na região? É o mote para o programa desta noite, para o Interesse Público de hoje, programa para o qual contamos com as presenças de Luís Simões, que é o comandante do Comando Regional da PSP, é o superintendente-chefe, Robert Andrade, que é da Junta de Freguesia de São Roque, aqui no Funchal, um autarca também marcar presença neste programa. Daniel Neto é psiquiatra, também no programa Interesse Público de hoje, e ainda a presença de Paulo Alves, que é guarda noturno. Antes de avançarmos para a conversa aqui com os nossos convidados, vamos olhar com mais pormenor para os dados que foram revelados recentemente pelo jornalista, um trabalho do jornalista Filipe Gonçalves. Já são conhecidos os dados sobre a criminalidade no país referente ao ano passado e a Madeira aparece como uma das regiões do país a registar maiores subidas. O relatório anual de segurança interna diz que no arquipélago da Madeira a criminalidade aumentou mais de 22% em relação a 2021. São mais 1.247 participações. O relatório anual mostra que a região autónoma da Madeira lidera na criminalidade violenta e grave. No ano passado houve mais 92 registros em relação a 2021, o que representou um aumento de 52%. A Madeira está à frente de distritos como Faro, Porto e Lisboa. O relatório também faz referência aos crimes mais participados em 2022. Em primeiro aparece a condução com taxa de alcoolemia igual ou superior a 1,2 gramas por litro de sangue. São 1.048 participações. Logo a seguir, os crimes relacionados com violência doméstica, 671 participações. As ofensas à integridade física aparecem em terceiro lugar. No ano passado, no arquipélago foram registados 161 roubos na via pública, 39 foram por esticão. O relatório faz ainda referência para a ocorrência de 20 crimes de violação. Funchal, Câmara de Lobos, Santa Cruz e Machico foram os municípios com maior registro de participações. Já Porto Muniz apresentou o menor número de participações, 62. Em Portugal, no ano passado, foram registadas 343.845 participações. São mais 14% em relação a 2021. E depois de apresentados os números, vamos olhar com mais detalhe para esta realidade, começando aqui desde logo pelo comandante do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, o superintendente-chefe Luís Simões. Muito boa noite, obrigado por ter aceitado este convite da RTP. Que análise é que a polícia faz destes dados? Muito boa noite. Em primeiro lugar, agradeço à RTP a possibilidade que nos dá de falar com tempo, com tranquilidade e podermos explicar um pouco estes números e dar a nossa visão sobre a situação de segurança na região autónoma da Madeira. Esta subida de 2022 era uma subida esperada e anunciada no próprio dia do Comando Regional, na minha alocução que costumo fazer anualmente. Eu próprio disse que iria aumentar, era inevitável. A Madeira teve 2 anos de grande descida. No continente, por exemplo, desceu em 2020, em 2021 já aumentou 0,9%, sensivelmente 1%. Na região autónoma dos Açores, por exemplo, aumentou os 2 anos da pandemia. Portanto, nós descendo 9% em 2020 e descendo quase 8%, 7,9% em 2021, era inevitável que com a retoma da vida social, com a retoma da vida económica, batendo os recordes de aviões, recordes de passageiros, os recordes de alojamento, os recordes de turismo. Portanto, e as pessoas a retomarem a sua vida social e familiar, foi o retorno aos arraiais, às festas, à normalidade. Portanto, era natural que a criminalidade e que os factos participados e que chegam ao conhecimento da polícia voltassem também a uma normalidade. Portanto, estes números, na sua leitura, isto não significa que haja um crescimento assim, digamos, não, de repente parece que nos transformamos numa região insegura. A nível nacional foi notado isso e o próprio relatório de segurança interna faz esse apontamento que para sermos um bocadinho mais realistas, a comparação tem que ser feita com 2019, isto é, o último ano pré-pandemia. E em 2019, aqui na região autónoma da Madeira,
2022, relativamente a 2019, os crimes contra as pessoas desceram 11%. Entre 2019 e 2022? 2019 e 2022. Portanto, houve uma diminuição de 263 crimes nos crimes contra as pessoas. Os crimes contra o património reduziram 1%. Portanto, houve menos 18 crimes contra o património. Os crimes contra a vida em sociedade, onde está a condução sob a influência do álcool, aumentaram 80%, mais 531 crimes. Os crimes contra o Estado, onde está a resistência e coação sobre funcionário, por exemplo, aumentaram 47%. E os crimes da legislação avulsa, onde está, por exemplo, a condução sem habilitação legal, aumentaram 108%. Isto é, só a nossa proatividade policial, e a proatividade policial é medida por um indicador de 11 crimes, onde está a detenção de armas proibidas, a condução sob a influência do álcool, a condução sem habilitação legal, a resistência e coação de funcionário, todos os crimes relacionados com o tráfico de estupefacientes, também crimes relacionados com a imigração, com o jogo ilícito, isto é, são crimes que apenas são participados e apenas são detectados por ação das forças policiais. São crimes que as pessoas não vêm denunciar, têm que ser as polícias a ir à procura de, têm que ser as polícias a serem proativas. E, relativamente a essa proatividade, nós tivemos, em 2022, relativamente a 2019, mais 700 crimes. Portanto, mais 85%. E se falarmos em relativamente a 2021, foram mais 636 crimes, mais 96%. Mas porquê é que houve, digamos assim, houve mais proatividade da polícia, então, em 2022 do que em 2019? É houve mais. Mas porquê é que isso aconteceu? Porque a polícia teve a percepção... Sentimos essa necessidade. Por exemplo, relativamente à condução sob a influência do álcool. A condução sob a influência do álcool continua a ser um grave problema. Um grave problema que afeta dezenas ou centenas de famílias madeirenses todos os anos. Intensificaram com feridos graves, com mortos. Foram identificadas as suas operações com álcool. E mais do que isso. Eu digo, a polícia intensificou, digamos assim, em 2022, as operações chamadas operações STOP, que normalmente fazem. Sim, intensificámos. E também intensificámos, por exemplo, e também há aumentos relativamente aos crimes, relativamente aos tráficos de estupefacientes. Também tivemos um aumento em 2000, relativamente ao ano anterior, de 14%. Tivemos também um aumento dos crimes de desobediência, na ordem dos 32%. Os crimes de resistência e coação sobre funcionário, que aliás influencia depois na criminalidade violenta e grave, porque este é um dos indicadores da criminalidade violenta e grave. E, portanto, metade do aumento registado em 2022 deve-se à proatividade policial. Isto é, se não temos aumentado o número de detenções, sem o aumento, mantendo as mesmas detenções de 2019 ou de 2021, nós tínhamos menos 12% dos crimes. Portanto, em vez de termos 24%, estaríamos abaixo da média nacional. Não é por acaso que crimes como os que acabou de referir, associados ao álcool ou eventualmente as questões da velocidade, aparecem praticamente ali em primeiro lugar? Velocidade ainda não é crime, ainda não é crime, se calhar um dia o excesso de velocidade é só contra a ordenação, mas a falta de habilitação legal para conduzir e a condução sob a influência do álcool influenciam e muito os dados finais, sensivelmente em metade. Metade do aumento deve-se a estes... Mas à cabeça destes crimes temos também, por exemplo, as questões ligadas à violência doméstica. Sim, mas a violência doméstica aumentou ligeiramente em 2022, mas relativamente a 2019 ainda é menor do que em 2019. Portanto, em 2022 houve menos crimes de violência doméstica na região autónoma da Madeira do que em 2029. Já agora aproveitava para voltar a dizer que já anunciámos que desde o início de 2022 temos um novo sistema de atendimento para as vítimas de violência doméstica, com polícias especializados que apenas estão afetos a este trabalho, quer no atendimento, aqui no Funchal e na Ribeira Brava, quer também equipas de investigação criminal que apenas se dedicam à violência doméstica. Isto tem permitido, juntamente com uma delegação genérica de competências que o Ministério Público atribuiu à Polícia de Segurança Pública, no início de 2022, tem permitido que nas primeiras 48, 72 horas após a denúncia do crime, a Polícia possa fazer uma série de diligências de investigação, uma série de recolha de prova que habilita ao magistrado do Ministério Público e, eventualmente, ao juiz de instrução criminal, tomar medidas de coação mais céleres e que têm tido resultados muito positivos. Portanto, esse serviço tem funcionado bem, na sua perspectiva? Está a funcionar muito bem, foi implementado em 2022. É claro
Ainda queremos que funcione melhor, ainda no próximo mês vão 6 polícias madeirenses para o continente fazer uma ação de formação neste âmbito para melhor servirem as vítimas nestes casos e melhor acompanharem também os arguidos deste caso. Portanto, isso é um serviço, agora, para as pessoas que nos veem e que nos ouvem, é um serviço que funciona naturalmente com muita descrição, imagino eu. Sim, portanto... é uma sala diferente, as pessoas são atendidas numa sala diferente, onde é feito o atendimento geral ao público, com polícias especializados, muitos desses polícias do sexo feminino, para haver também maior empatia com as vítimas e com formação também mais... embora todos os polícias tenham formação nesta área, mas com uma formação mais específica que ainda pretendemos melhorar e, portanto, de facto, houve mais prisões preventivas, não vem neste relatório de segurança interna, mas houve em 2022 mais prisões preventivas e mais medidas de coação aplicadas pelo Ministério Público e pelos juízes de instrução criminal relativamente às vítimas de violência. Vamos continuar a falar dos números, vamos dar aqui continuando a falar dos números. Também aos outros convidados aqui. Continuando a virar os números. Portanto, metade desta subida deve-se ao aumento da proatividade policial. Portanto, isso é importante que seja dito. Portanto, é um dado que retira, digamos assim, deste relatório e daquilo que são os números da vossa atividade aqui no Comando Regional. Já voltaremos a falar, com certeza, a dar aqui a oportunidade também aos outros convidados aqui no painel do Interesse Público de hoje, falar com Roberto Santos, que é autarca da Junta de Freguesia aqui de São Roque. A Freguesia de São Roque foi muito falada nos últimos tempos, enfim, não pelas melhores razões, e pergunto se aqueles problemas que também preocuparam a própria Junta de Freguesia, ou, enfim, que sentiu a necessidade de até publicamente dar conta do que estava ali a passar, se as coisas estão mais controladas, se está mais calmo, digamos assim, o ambiente naquela freguesia. Antes de mais, boa noite, agradecer o convite, foi feito à Junta de Freguesia para estar cá presente. Quando falamos sobre a droga em São Roque, parece que falamos num todo, não falamos em 2 ou 3 sítios específicos. Esses 2 ou 3 sítios tiveram, a dada altura, uma atividade muito grande, mas a Junta incitou parcerias e fez contactos com a Polícia de Segurança Pública, com o Governo, para que fosse feito um patrulhamento maior. Esse patrulhamento foi feito pela Polícia de Segurança Pública, foi dissuasor e neste momento verifica-se uma redução da afluência de consumidores a essas áreas. Portanto, digamos que houve a tal proatividade, neste caso, se calhar numa fase inicial da Junta, no sentido de alertar as entidades. Porque a Junta não pode tomar outras medidas senão fazer a articulação entre as várias entidades, não tem outro poder para... Mas digamos que os focos do problema, de certa forma, foram identificados? Sim, estão identificados e foram amenizados. E foram atacados? Sim. Passa o termo. Passa o termo, sim. Mas o problema, digamos, foi amenizado. Sim. E neste momento a situação na freguesia, vive-se um ambiente mais tranquilo? Vive-se um ambiente tranquilo, como é óbvio, ninguém gosta de ter estes negócios à porta, se assim podemos dizer. É claro que quem lá vive sempre em sobressalto, mas o ambiente está mais calmo. E para quem trabalha à noite, Paulo Alves, que é guarda noturno, qual é a sensação que tem quando anda pelo Funchal, nomeadamente? Boa noite, que é a sua área de intervenção. Agradeço também o convite que me foi endereçado. A percepção que eu tenho é, como o Sr. Comandante disse, houve um incremento da fiscalização por parte dos órgãos de polícia criminal, entre os quais a própria PSP, e obviamente daí o número de detenções e o número de situações virem mais a público, até em termos de notícias nota-se mais essa Sim, mas também ouvimos preocupações, estamos aqui de um autarca, mas já ouvimos até o Presidente da Câmara do Funchal a levantar essas questões. Há certos locais específicos e que estão devidamente identificados e no qual tem havido uma atenção especial, penso também das próprias forças de segurança, para resolver as situações e segundo aqui o autarca acabou de dizer, a situação no que diz respeito a São Roque, por exemplo, que também é um concelho onde eu resido e não considero minimamente perigoso nem de perto nem de longe, acho que é uma zona calma e tranquila, estão identificados, foram resolvidos na sua grande maioria e a situação é tendencialmente para acalmar. E isto passa-se também aqui no centro do Funchal. Quando é identificado um foco em alguma das áreas do Funchal, que é a minha área de intervenção, é comunicado da minha parte às forças de segurança, a situação é intervencionada, se não for do meu âmbito, a situação é resolvida. O que se nota, e complementando a informação que o Sr. Comandante acabou de mencionar, é mais gente fruto da pandemia
mais gente nas ruas, que isso veio criar desemprego, a pandemia veio criar, infelizmente, um foco de desemprego, há mais gente desocupada e essas pessoas potencialmente podem entrar pela via criminal. E o senhor, pela sua experiência, sente que às vezes há situações complicadas por via disso? Há situações complicadas, pois quando as pessoas se metem também depois no consumo, que é outra coisa que tem vindo a aumentar, o consumo de substâncias psicotrópicas, aí a situação ainda se torna mais agravante. O Paulo Alves, que zonas é que identifica no Funchal como sendo neste momento, no seu entender, aquelas mais preocupantes? Eu só posso falar pelas zonas onde eu intervenho do ponto de vista profissional, que é a zona da Sé de São Pedro. Há ali 2 ou 3 arruamentos onde por vezes há situações dessa natureza, mas como já lhe disse, não vale a pena estar a exemplificar exatamente o local em questão, porque isso já é do conhecimento também das forças de segurança e, obviamente, tem havido um incremento nas ações de fiscalização. O senhor também é da opinião que muitas vezes, enfim, algumas pessoas falam de que há ruas que à noite é melhor não passar por ali. Eu não seria tanto essa opinião, quer dizer, a iluminação tem vindo a ser melhorada em alguns arruamentos, até em alguns jardins municipais, as condições de segurança também. Com o fecho de alguns espaços e reaberturas, com o fecho durante a noite e reaberturas de manhã, tem vindo a melhorar nessas situações que eram problemáticas. Estou-me a lembrar do Parque de Santa Catarina, que há uns anos era um sítio problemático, hoje em dia deixou de o ser, desde que aquilo passou a ser encerrado e com a reabertura, encerrado durante a noite e a reabertura no início da manhã. Pronto, são situações destas que vão sendo resolvidas. A iluminação é outro fator que tem havido uma aposta da Câmara Municipal do Funchal de há uns anos a esta parte, é melhorar a iluminação em alguns arruamentos na zona do Funchal, o que de certa forma também cria algum efeito dissuasor. As câmaras de videovigilância que iriam ser montadas, penso que será um outro fator, se é que já não estão a ser implementadas, será um outro fator de dissuasão e que vem dar mais segurança às pessoas. Se as pessoas sabendo de antemão que estão a ser filmadas, eu penso que o agressor ou eventualmente quem pretende cometer um ato ilícito, pensará 2 vezes, porque obviamente tem ali um elemento de prova que depois pode ser bastante indiciador em condições normais e em tribunal pode ser um elemento de prova fundamental. Pronto, todas estas medidas têm sido tomadas, quer pela Câmara, quer pela própria PSP, têm vindo a criar um ambiente mais calmo. Agora, a situação que o Comandante disse, e com razão, nós, para sermos honestos, temos que comparar os níveis de criminalidade de 2019, porque 2020 e 2021 foram 2 anos atípicos. Sim, exatamente. Havia muitas restrições, as pessoas tinham que justificar porque é que andavam na rua em determinadas horas. Pronto, isso deu asa que houvesse algumas detenções. Foi mais fácil controlar isso. Quando as pessoas não justificavam porque é que estavam na rua, tinham que justificar, eram alvo de identificação, e isso criou, de certa forma, um efeito dissuasor, daí que a criminalidade nos anos 2020 e 2021 baixou consideravelmente. 2022, com a abertura, com a normalização, é normal. Voltamos ao normal. E essa questão, passando aqui ao Daniel Neto, que é psiquiatra, podemos fazer aqui uma leitura em função destes números que são agora conhecidos e, portanto, voltando eventualmente àquilo que se está a falar aqui da normalidade ou do crescimento destes números. Isto tem muito a ver com o efeito pandemia? Obviamente que sim, mas pergunto-se do ponto de vista mental, digamos assim, da nossa sanidade ou saúde mental, se de facto também há fatores aqui que a pandemia pode ter ajudado a potenciar, enfim, o caminho para algumas pessoas para estas áreas da criminalidade. Eu acho que quando nós devemos abordar esta questão, estamos a abordar muitas das vezes do sentido que, se calhar, na minha opinião como clínico, não é o sentido ideal, que é nós estamos a olhar para o fim do problema. O fim do problema em todas as sociedades é quando envolvemos as forças de segurança. E quando estamos a falar de crimes, quer dizer que não estamos a reconhecer onde é que o problema começa. Falando de crimes, do pouco que eu tive a oportunidade de ver os dados, este ano é o ano mais alto dos últimos 10 anos, mas provavelmente pode ser perfeitamente pela explicação dada de ter havido uma maior atuação das forças policiais. Mas nós temos no relatório que me foi facultado e que está disponível para toda a gente consultar, tem 2 gráficos aos 10 anos, e este é o ano que está mais alto. Se antes disso estava mais alto ainda ou não, sinceramente não sei, não conheço os dados. E podemos aí incluir o efeito pandemia, de certa forma? Eu acho que nesse gráfico podemos ver o efeito pandemia, ou seja, podemos ver que quando a pandemia apareceu e foram tomadas determinadas medidas, as pessoas ficaram mais inibidas, pelo menos da facilidade de se tomar conhecimento dos crimes, porque os crimes continuaram a acontecer.
Nós vimos várias coisas a acontecer, inclusive numa das clínicas onde trabalho, a minha questão é se pessoas a eventualmente a assaltar. própria pandemia se deixou algumas sequelas nas pessoas. Mas tudo deixa sequelas, não é? Ou seja, nós fomos muito. Mas deixa-me só dizer isto, que é, no fundo nós temos aqui um problema grave, que é nós temos uma mentalidade sempre muito curta para analisar os problemas. E nós focamos na pandemia como a grande causa dos problemas de saúde mental quando nós temos substâncias na região, desde 2008, que estão a crescer com um pico inicial em 2012, 2013, que depois houve uma pequena redução em 2000, não sei se foi 2013 ou 2014, também por ação, e depois começou a subir novamente. E porquê que isto tudo vai acontecendo? Vai acontecendo porque existem uma disparidade muito grande entre classes sociais, em que as pessoas estão cada vez a sentir-se com menos direitos e menos possibilidade de sentirem prazer e subirem na vida, e isso faz com que procurem respostas fáceis para resolver o seu problema. Claro que as drogas, para aqueles que não consomem, sabem que não são respostas fáceis, mas para quem teve o azar de se meter com esse tipo de substâncias, acaba por ser uma solução rápida para o sofrimento que sentem. Ou seja, temos que partir outra vez para trás, não ver isto como problemas criminais e ver isto como um problema social de uma doença grave que toda a nossa sociedade tem que enfrentar. Quando nós muitas das vezes falamos destes números, falamos das forças de segurança estarem a falhar, não estão. Quem está a falhar é a sociedade no geral. Porque estas pessoas só cometem crimes porque existem problemas que as fazem cometê-los. Ou seja, a solução nunca é pegar nestas pessoas e metê-las numa prisão. Há quem defenda isso, os internamentos compulsivos, não é? Isso é na saúde, não é? A prisão tem outro tipo de Sim, termos, mas no fundo é retirar as pessoas de internamentos que alguns... nunca funciona. Por exemplo, colocá-las na prisão, o que é que faz conhecer? Faz conhecer as pessoas que também estão habituadas a navegar na rede do ilegal. Portanto, como eu já disse algumas vezes, se vamos colocar pessoas frágeis ou de primeiros crimes, todas juntas, vamos só fomentar mais crimes ainda. Mas isto para dizer o quê? Nós falamos da pandemia e focamos na pandemia como o grande causador dos problemas de saúde mental atuais. Não só. Nós temos vários problemas sociais a provocarem isto. Acha que também, se calhar, entramos numa certa normalização em relação àquilo que era a nossa realidade do ponto de vista da saúde mental antes de 2019? Ou eventualmente a pandemia? Eu acho que os vários problemas vinham a crescer, mas a pandemia fez-nos acordar de olhos bem abertos para os problemas de saúde mental. Nós já temos vários planos, pelo menos desde 2003, sobre a saúde mental, mas de repente só se começou a falar assim mais a sério agora. Quando fala em vários planos, refere-se ao país ou aqui à região? Ao país, em geral. Nós temos, desde 2003, vários planos de intervenção e de mudança na saúde mental, organizados, entre outras pessoas, pelo professor Caldas de Almeida. E o que é que aconteceu? Mantiveram sempre na prateleira, sempre fechados, e agora, de repente, com a pandemia, vamos aplicar tudo. Por exemplo, as equipas comunitárias, que são muito faladas no continente, que aqui na região não são assim tão faladas, o que acontece é que esses já existiam nos planos desde 2003, para serem nacionalizadas, por assim dizer, em todos os segmentos do país. Mas o problema é que a saúde mental teve sempre de olhos, a saúde em geral teve sempre de olhos fechados para a saúde mental. Mas agora veio uma pandemia, veio muita crise, muito sofrimento e tal, e as pessoas acordaram de repente, a pandemia, a saúde mental. Não, a saúde mental já era um problema antes e continua a ser. É a mesma coisa dos crimes. Os crimes não aumentaram agora, eles já estavam altos. A questão dos tais programas e, enfim, do trabalho que deve ser feito em termos preventivos na área da saúde mental, tem-se falado muito disso. Aqui nos programas estamos agora a falar mais dos números e mais da criminalidade registada. No fundo, são esses dados que estamos aqui a tentar, enfim, comparar e associar uma coisa, perceber que se há alguma associação em relação à questão da pandemia. Mas tem-se falado muito na questão dos programas e da necessidade de haver outro tipo de intervenção que não seja a via da repressão, como já foi aqui focado. Claro que sim. A pandemia foi um problema, a guerra com a Ucrânia é outro problema, a falta de dinheiro é o maior dos problemas, porque, como um bocadinho de piada aqui para nos animarmos um bocadinho também, houve quem dissesse que os apartamentos de luxo vendidos na região não são para os madeirenses, são para o mercado estrangeiro. Mas porquê? Os madeirenses gostam de dormir em casas com bolor, e eu não sei. Porque, que eu saiba, as pessoas gostam todas de ter qualidade de vida. Talvez não têm dinheiro para comprar esses apartamentos, não? Mas não é porque não queiram, é porque não têm. Só que o problema é que isto gera muito sofrimento psicológico e é esta distinção cada vez maior entre o que é o direito dos ricos e o direito dos pobres. Toda a sociedade, como está a transformar-se nestes últimos anos, que a pandemia agravou, que a guerra está a agravar ainda mais, está a gerar um grande sofrimento psicológico que vai aumentar o consumo de substâncias, vai aumentar a quantidade de crimes. Quando a gente diz substâncias, só para salientar, estamos a falar de álcool também, porque o álcool é o principal responsável pela violência doméstica. Aliás, dos dados que foram aqui já falados, o álcool aparece aqui como sendo quase que um dos principais fatores dos números. Principal da violência doméstica. E é uma coisa que continuamos a dizer que as pessoas devem beber. Nós temos políticos e tanta gente importante na televisão a beber em festas e toda a gente é filmada a beber.
Há tantos programas de televisão que as pessoas têm problemas psicológicos e ao final do dia vão pegar no seu copo de vinho para acalmar os seus problemas psicológicos. O que é que andamos a transmitir às pessoas? Ou seja, falamos e devemos falar de números, devemos falar do que é que está a acontecer de forma objetiva, mas devemos abraçar mais profundamente a questão do porquê que estes números estão a acontecer. Se são tão mais, tão menos, o que interessa é que continuam a morrer pessoas por violência. Comandante, voltando aqui ao trabalho da polícia, aliás, já foi aqui referido pelo autarca, no caso aqui de Serroque, portanto, essa proatividade da polícia, porque numa determinada altura também havia muito o discurso, lia-se isso na opinião na rua, nas pessoas, que não se via polícia em lado nenhum. Como é que na altura, agora parece que já não há tanto assim, parece que já se vê mais polícias. Havia de facto essa estratégia da polícia de não ter tanta gente na rua? Não. Ou havia falta de recursos? Ou então era uma crítica infundada? As pessoas têm direito à sua opinião. A questão que eu coloco é se são mais polícias na rua que resolvem os problemas que temos na sociedade madeirense relativamente à insegurança e relativamente à criminalidade. Partilho muito do que Mas podem aumentar a sensação de segurança, por exemplo, numa rua, num sítio? Sim, mas aqui a questão que nós temos é os problemas que temos aqui a nível de criminalidade, infelizmente estão muito associados às dependências. À dependência do álcool e à dependência de drogas, em especial as novas substâncias psicoativas. E, portanto, o que é necessário, e é isso que temos defendido em muitos fóruns, e temos, felizmente aqui na Madeira, existe um grupo que tem reunido praticamente todos os meses com as entidades da saúde, as entidades da segurança social, as instituições de solidariedade social, as polícias, o Ministério Público, o Tribunal, portanto, todas as entidades que estão preocupadas com este assunto, e tem havido essas reuniões periódicas para fazer o ponto de situação. Portanto, o que é necessário mesmo é cuidar daquelas pessoas. Quando nós falamos aqui nesta criminalidade violenta e grave, por exemplo, grande parte dela, acontece aqui o mesmo fenómeno que aconteceu com a criminalidade geral. Aliás, a criminalidade violenta e grave são 25 crimes que estão tipificados, pertencem à criminalidade geral, mas depois são analisados à parte. Onde estão 14 tipos de roubos, onde estão os homicídios, as violações, os raptos, os sequestros. Nestes 25 roubos, por exemplo, há 10, 12 que estão sempre a zeros na Madeira, não acontecem. E depois há aqueles que acontecem mais frequentemente, neste caso os roubos. E fundamentalmente é o roubo por esticão e o roubo na via pública. Que era uma prática que aqui não se ouvia falar muito mas aqui na Madeira. Igual, eu vou-lhe dizer que comparativamente não a era 2019, tão falada, eventualmente. Comparativamente a 2019, 2022 teve menos 12 roubos, não aumentou, diminuiu. E que o aumento na criminalidade violenta e grave que está aqui detectada, que são mais de 16 crimes, foram induzidos pela resistência e coação a funcionário, onde tivemos mais de 17 crimes que em 2019. Portanto, isto tem que ser visto especificamente. E depois temos que analisar também do ponto de vista qualitativo, não só o quantitativo, mas o qualitativo. Muitos destes roubos que são registados na polícia são, por exemplo, entre indivíduos toxicodependentes, que se agridem e que se roubam entre eles, e agridem e tiram os telemóveis, tiram o dinheiro que têm, ou tiram até mesmo às vezes produtos estupefacientes entre eles. E, portanto, muitos destes roubos são praticados sobre indivíduos que se colocaram numa situação de vulnerabilidade ou ingerir álcool. Portanto, alguns dos roubos são praticados sobre indivíduos que às 3, 4, 5 da manhã estão perfeitamente alcoolizados e sozinhos na via pública. É claro, para um indivíduo que precisa de dinheiro e que está a ressacar de uma substância e que vê ali um indivíduo debilitado que quase não se aguenta em pé, é um crime de oportunidade. Vai lá e tenta-lhe furtar a carteira ou roubar a carteira. E, portanto, muitos desses crimes são esses. Outros crimes destes roubos são, por exemplo, resultado de interações que tinham por vista favores sexuais. Ou pagos ou não pagos, ou chegaram a acordo, não chegaram a acordo e entretanto, roubam-lhe o dinheiro. Pronto. E, portanto, são crimes que não acontece, pode acontecer ao comum do cidadão, mas normalmente não acontece ao comum do cidadão. Acontecem a cidadãos que se colocam em situações de vulnerabilidade, ou pelas suas dependências, ou por lidarem com determinado tipo de pessoas, e que se colocam nessas situações de vulnerabilidade. E a polícia, quando é chamada para essas situações, muitas vezes encontra digamos, o crime ou o potencial crime. Sim, mas não deixa de haver crime. Exatamente. Não deixa de haver crime. Lá por ser toxicodependente, que pode ser vítima de crime. E também, eventualmente, se calhar encontra os tais produtos que as pessoas depois que vão consumindo. Sim. E eu pergunto-lhe se aí, porque muito se tem falado também nessa questão,
se é fácil para a polícia chegar à conclusão que de facto teve ali uma situação de toxicodependência com as novas drogas e com a questão a que se coloca com todos esses... do ponto de vista policial, não vou falar do ponto de vista político, mas do ponto de vista policial, eu estou cá há 5 anos. As novas substâncias psicoativas que nos últimos 5 anos têm sido apreendidas na Madeira pela PSP e pela Polícia Judiciária são substâncias que neste momento estão todas criminalizadas. Portanto, neste momento não há a questão se é crime, se não é crime, estão todas criminalizadas. Portanto, elas aparecem naquela lista onde... Aparecem na tabela, aparecem todas. Mas é que se tem falado que há... O alfa-PHP, o MD-Pinaca, portanto, é um conjunto de substâncias. As substâncias que estão a ser consumidas na Madeira, neste momento, estão todas criminalizadas. Qual é o problema do ponto de vista policial? A questão do Chão de Carlinhos não está resolvida, em parte devido a este problema policial. Toda a gente sabe quem são os traficantes, toda a gente sabe quem são os consumidores, já foram feitas buscas domiciliárias onde foram apreendidas quantidades significativas dessas substâncias e, portanto, agora, para o Ministério Público poder tomar medidas de coação, tem que ter uma prova real de que é uma substância que consta na tabela. Tem que mandar para um laboratório. Neste caso, tem que ir para Lisboa, para o Laboratório de Polícia Científica. É o tal laboratório que Os resultados demoram uns meses largos a chegar. Portanto, nós sabemos que agora a Polícia Judiciária está já a montar um laboratório na região autónoma e vai ter possibilidade de fazer os testes na região e esperemos que isso acelere o processo. Mas desde que se inicia uma investigação por tráfico de estupefacientes, mesmo que se apreendam produtos em quantidades significativas, como se tem apreendido, depois é necessário os testes laboratoriais e os resultados desses testes laboratoriais... E isso leva tempo? Leva tempo. As coisas não se resolvem como nós gostaríamos, como o cidadão gostaria, como os outros operadores judiciários e as outras autoridades judiciárias gostariam que se resolvesse. Há um processo que tem que ser seguido e há trâmites que têm que ser seguidos. Neste caso, as novas substâncias psicotrópicas, parte, digamos, do problema policial, ou o problema da justiça criminal, é de facto ter esses resultados de forma mais célere. Enquanto não vêm esses resultados, que às vezes demoram meses e meses, o cidadão continua na sua atividade e tem um sentimento de impunidade quase total. E a própria população se revolta, porque toda a gente sabe, toda a gente imagino sabe. Que no caso da polícia, se calhar a mesma pessoa, pelas mesmas razões, eventualmente há uma reincidência muito grande. Portanto... Sim, mesmo aqui nesta questão dos roubos. Eu, por exemplo, vai agora iniciar-se julgamento, dentro de poucos dias, 2 indivíduos que foram detidos e ficaram em preventiva em dezembro. Estes indivíduos vai agora a julgamento, só esses 2 indivíduos têm mais de 12, 14 roubos pelos quais vão ser acusados. Portanto, acontece muito isto. Acontece aqui uma outra situação. Por exemplo, em 2021, nos primeiros meses de 2021, tivemos também aqui uma vaga de furtos com arrombamento em estabelecimentos, que aliás ainda não acabou, também continua a ser um problema. Eu não estou a dizer aqui que não existem problemas, claro, e que não existem matérias que merecem a nossa especial preocupação e estão a merecer, e nas quais estamos a procurar trabalhar com a melhor eficiência possível. Mas, por exemplo, demorámos alguns meses até conseguir reunir a prova, porque mesmo que ele seja apanhado em flagrante delito num desses crimes, um desses crimes não é suficiente para a Justiça aplicar uma medida de coação. Temos que provar que ele faz disso modo de vida. Ou seja, tem que ser apanhado várias vezes e temos que reunir provas noutros crimes onde ele não foi apanhado, mas provar que nesses crimes ele participou nesses crimes. E nisso aí temos sido ótimos. A Madeira, todos os anos, a nível da PSP, tem recebido, aqui o nosso núcleo de polícia científica, tem recebido prémios porque somos aqueles que têm mais alta taxa de identificações positivas. Porquê? Porque também, digamos que a nossa clientela também é mais ou menos conhecida e toda ela consta já nas nossas bases de dados. Mas só que isto leva o seu tempo. Levou o seu tempo, foram em preventiva, foram julgados, foram condenados. Levam 3, 4 anos de prisão efetiva. E já ao fim de 2 anos estão a sair. Portanto, neste momento estão a sair. Portanto, nós que conseguimos que alguns fossem em preventiva no final do ano passado, neste momento já estamos confrontados com uma nova vaga de alguns indivíduos que saíram já do cumprimento de pena de prisão, chegaram ao meio da pena e estão novamente na via pública. Portanto, isto é um problema, é assim que funciona. Temos que continuar a trabalhar todos os dias e lidar com estas questões. Tem que haver trabalho a esse nível, a nível, digamos assim, da polícia e também, como trabalho não demora... Sim, trabalho preventivo, também, não é? Trabalho preventivo. Em relação aqui a São Roque, os problemas que existiram ali, naturalmente provocou alguma apreensão junto da população. E pergunto se era só a sensação na rua de ver as pessoas eventualmente a consumirem, a traficarem, ou se também foram acontecendo situações das pessoas terem que ter mais cuidado com as suas casas, com as suas viaturas, enfim, com os seus bens.
Normalmente as pessoas acabam por ter sempre mais cuidado com os seus bens. Mas isto que o Sr. Comandante disse é muito importante, porque o facto de demorar tanto tempo quase que torna que... E os traficantes acabam por pensar que estão impunes. E como acham que estão impunes, quase vão o crime sempre... vai compensando, não é? E, por outro lado, a população, do a olhar para isto, sente e acha que nada é feito, quando, pelo contrário, é feito muito. E a polícia tem passado várias vezes no Chão de Carlinhos e em outros sítios, vemos que existe sempre um grande policiamento na rua, mas ou aquelas pessoas ou não serem apreendidas, não serem julgadas, não serem... As pessoas acabam por ficar com aquele sentimento que nada disto, que nada é feito, que deixam passar, quando na verdade existe um grande trabalho por trás disto. Mas houve relatos na freguesia, por exemplo, de pessoas que será que foram com assaltos, eventualmente com situações do género, de viaturas ou casas ou... Sim, ou mesmo houve até relatos, não vamos esconder que houve esses acontecimentos e recentemente, cerca de 3 semanas atrás, houve uma vaga, que não foi só em São Roque, tive conhecimento também noutras freguesias, durante 1 ou 2 noites seguidas houve uma vaga de assaltos. Daniel Neto, como é que se consegue estancar este problema, se é que, enfim, haverá solução para isso? Ou pelo menos atenuá-lo, porque a realidade também já não, nomeadamente ao nível, por exemplo, tem-se falado muito da questão dos sem-abrigo, a nossa realidade na Madeira era bem longe desta, não há muitos anos. Eu vejo muito sempre este problema como uma grande avalanche. Nós que não temos aqui a noção da avalanche, mas temos a avalanche metafórica, não é? Que há um conjunto de causas que parecem pequenas que iniciaram-se e temos neste momento um grande movimento de uma massa muito grande de problemas. E o que é que estamos a fazer? Estamos no fim da avalanche, ou por outro, quando ela está-se a aproximar de nós, andamos ali a tentar mudar um pouco as coisas. E o que é que isso faz? Faz com que não se resolva nada, na verdade. As pessoas entram para o estabelecimento prisional, ficam lá 1, 2, 3 anos, voltam a sair, depois estamos a falar de uma parte do problema, que é as pessoas que traficam. Eu não sei se, por exemplo, a polícia, já agora só interrupção, mas se tem esses dados de pessoas que eventualmente chegaram a cumprir pena, mas que voltaram, digamos, à atividade? Sim. Portanto, são... Sim. Digamos que o modo de vida praticamente dessas pessoas, quase que assumidamente, não é? Sim, existem com bastante frequência. Portanto, indivíduos que são condenados, uns especializam-se em furtos de veículos, outros em furtos em residências ou em estabelecimentos, e depois são detidos, vão cumprir pena e quando saem, passado pouco tempo, recomeçam na mesma atividade. Portanto, os casos de reincidência são bastante conhecidos. Aliás, o Chão de Carlinhos é um exemplo onde um indivíduo apenas, ou 2 indivíduos apenas, podem causar, digamos, um sentimento de insegurança grande em toda uma população. Mas existem mais casos. Portanto, e esta questão da percepção de segurança não tem apenas a ver com, digamos, com o número de crimes, tem muito a ver também com todo o discurso à volta, todo o discurso mediático à volta desta situação. Por exemplo, no outro dia foi noticiado, eu vi no meu telemóvel, um jornal online da região, um sequestro, um indivíduo barricado. Eu assim, sou comandante da polícia, não sei nada disto. Achei estranho, não é? Não se passou nada disto. Era uma situação de um casal, infelizmente embriagado, relativamente a quem é que fica com o menor, quem é que não fica com o menor, e, portanto, os jornais, a comunicação social estava a transmitir, digamos, aquilo que uma das partes lhe ia dizendo. E ficou como, eventualmente, um sequestro e que, eventualmente, uma outra situação, um furto, na freguesia do Campanário, o indivíduo idoso, assaltaram-lhe a residência, furtaram-lhe o cofre com uma série de dinheiro das suas poupanças, etc. No dia a seguir, isto também fez manchete na comunicação social, quer online, quer escrita, mas no dia a seguir, o mesmo idoso foi ter connosco e disse, olha, afinal eu encontrei o cofre. Não me lembravam do que tinha posto. Mas depois também já não saiu o crime a dizer que o crime não aconteceu. Portanto, tudo isto ajuda à percepção de insegurança. Depois, também, há aqui aquilo em que em Sociologia se chama o síndrome da insatisfação relativa. Isto é, as pessoas, como não estão habituadas, por exemplo, ao crime ou à violência, a sua tolerância para qualquer situação dessas é menor e, portanto, insurge-se, e bem,
e também sente-se mais insegura, mas é uma percepção. Portanto, é aquilo que se chama, portanto, as pessoas sentem muita, aqui na Madeira, sentem muita insegurança, mas de facto os números, apesar deste aumento, essa sensação de insegurança números... muitas vezes também é usada até, ou pelo menos há alertas do ponto de vista político, não é? Nós tivemos recentemente o Presidente da Câmara no Funchal com um discurso muito preocupado em relação àquilo que estava a passar na cidade. Não me vou meter em política, inclusivamente, falo apenas de trabalho técnico. Não, mas inclusivamente a questão, obviamente, a existência de mais polícia, todo o discurso, inclusivamente chamar a GNR para o terreno, enfim. Todo o discurso sobre insegurança gera insegurança, não melhora a segurança. Portanto, o que é preciso são medidas reais no terreno. O que é preciso é estas equipas multidisciplinares que vão acompanhar, mas também pode que vão ser tentar mais polícia, recuperar. não é? O que é preciso... Sim, mas muitos destes problemas que estão não se resolvem com mais polícia. Portanto, não houve necessidade de mais polícia na rua. Muitos destes problemas não se resolvem com mais polícia. Resolvem-se com outro tipo de intervenção. Por exemplo, nós estamos a ter um problema e relativamente aos furtos com arrombamento em estabelecimentos e em residências. Não aparece no relatório também porque relativamente a 2019 não há um aumento. Mas já de facto aqui novamente esta tendência está a aumentar. E agora no início de janeiro, nestes primeiros 3 meses, tem também aumentado. Isto para nós é um problema e este problema não se resolve com mais polícias, por exemplo, na Fernão Ornelas à hora de ponta. Porque não é nessa hora que esses crimes acontecem. Portanto, necessitam de outras estratégias policiais. E o que eu pediria aos políticos era para deixarem estratégias policiais com os polícias e fazerem os senhores, nas suas áreas de atuação, aquilo que podem fazer para melhorar a segurança das suas cidades e que estão a fazer. Nós ainda há pouco tempo, fizemos um levantamento sobre a criminalidade noturna na região, no município do Funchal e entregámos ao município porque o município pretende efetivamente iluminar melhor algumas artérias, algumas ruas do Funchal. Este é um dos exemplos. Temos a questão da videovigilância que já foi referida, que aliás a primeira entidade a falar em videovigilância aqui na Madeira foi a PSP e que felizmente a Câmara do Funchal acompanhou. E portanto a videovigilância será uma medida que irá permitir também por um lado, uma melhor prevenção e, por outro lado, também uma melhor repressão se os crimes vierem a ocorrer naquelas zonas. E, portanto, é um projeto também que está E que a Polícia está a acompanhar este projeto Sim, a Polícia tem que acompanhar. Para já foi a Polícia que instruiu o processo para a aprovação do sistema. Mas o sistema, a responsabilidade de instalação e de manutenção do sistema é dos municípios. E é a Polícia que tem a obrigação de operar o sistema. E, por isso mesmo, estamos a construir, está em fase de acabamento, um novo centro de comando e controle, feito com o apoio do Governo Regional da Madeira e que há de ser oportunamente inaugurado, que irá permitir, de facto, fazer a gestão de meios em tempo reais. Portanto, são estas medidas que não se veem, mas que na prática vão introduzir melhorias nas respostas, na resposta da ação policial. Estaremos para breve com a instalação ou o funcionamento da videovigilância aqui na Madeira. A videovigilância, como disse, a responsabilidade de instalação é da Câmara Municipal do Funchal e, tanto quanto eu sei, o processo está em andamento. Ainda este ano teremos já isso a funcionar no sábado? Não poderei responder aquilo que depende de mim. O Centro de Comando e Controle vai estar a funcionar este ano. Se está já preparado e tem uma sala específica para a videovigilância, não só do Funchal, como de outros municípios que pretenderem ter videovigilância e que justifique, claro. Nem todos poderão justificar. Estamos também a organizar, juntamente com a Câmara Municipal, se assim for, enfim, da vossa parte, Câmara de Lobos, também para fazermos já o licenciamento de um sistema de videovigilância pública para a Baixa de Vamos regressar aqui ao Daniel Neto, enfim, com este parênteses alargado, mas voltando à questão também da reincidência e do trabalho, se calhar, de reinserção que eventualmente é suposto existir quando uma pessoa é detida, não é? Eu acho que temos que fazer sempre aquela diferença, que é, nós temos, por um lado, os crimes e quem os perpetua, e que neste caso estamos a falar de traficantes, sobretudo, e das pessoas que cometem os atos de violência, mas, por exemplo, os traficantes só existem porque há pessoas que consomem. Claro. Não é? E não nos podemos esquecer desta parte, que é uma parte muito grande, que está a envolver todos os estratos sociais, desde as pessoas mais pobres às pessoas mais ricas. Infelizmente, em consulta um dia, tive uma pessoa de um estrato social muito alto, que vinha com um problema de adições e que a esposa achou que era perfeitamente normal consumir cocaína em festas. Mas que aquela droga que ele vinha com o problema, não, esse era um problema. Mas cocaína em festas era normal. Tal como temos na região a cultura do álcool.
desculpem estar sempre a insistir com isto, mas isto é um problema sério. Vamos ver todas as festas de 2022 que passaram na televisão, com fotografias, e vamos ver alguém que não seja a beber. É muito raro. Mas podemos levar as coisas a... Mas isto para dizer o quê? Levar a esses extremos. Para dizer que temos o problema do tratamento e da prevenção. E nós temos que ser homenzinhos. Todas as pessoas responsáveis pela parte do tratamento e da prevenção têm que ser homenzinhos e dizer que falhamos. E que falhamos nos últimos anos. Bastante. E é só isto. Nós não devemos ser despedidos porque falhamos. Não. E não somos, na verdade, muitas das vezes. Nós temos Os políticos podem ser despedidos. Mas isso é com o povo, não é? Exatamente. O povo é que tem direito a fazer isso. Exatamente. Mas, em termos técnicos, os profissionais de saúde não são despedidos porque falharam. Não é? E com prevenção e tratamento falhamos, redondamente. Nos últimos 14 anos falhamos muito. Não temos comunidades terapêuticas, não temos um sistema oleado que as pessoas vão fazer o seu tratamento, temos poucas vagas de internamento, não temos praticamente psiquiatras a trabalhar no problema das adições. O problema da prevenção, temos, desculpem dizer isto, mas temos vídeos muito bonitos de políticos, de jogadores a falar, mas quantas pessoas na prática é que as pessoas que de facto estão na margem e na suscetibilidade de irem consumir é que vão ver esses vídeos? Ou seja, há um conjunto de estratégias que têm sido feitas e temos que assumir que falharam. Ou seja, no fundo o que está a defender e, na sua opinião, o que está a falhar é a falta de trabalho no terreno. No terreno, é a falta de meios técnicos diferenciados, ou seja, psiquiatras. Quantos psiquiatras há a trabalhar nas adições? Do meu último conhecimento, havia em part-time um psiquiatra. E vamos dizer que o problema das adições é um problema da medicina geral e familiar? Não é. É um problema da medicina interna? Não é. Da cardiologia? Também não é. Da gastroenterologia? Também não é. É da psiquiatria. Claro que temos o apoio fantástico de 2 colegas de medicina geral e familiar que fazem um excelente trabalho, mas os psiquiatras estão a fazer muito pouco pelas adições. E depois, não só há falta de consultas, há falta de seguimento, há falta de investimento sério e de dedicação. Se nós temos um problema tão sério na região da Madeira em relação às adições, porquê é que não temos formação aos profissionais de saúde e temos mais profissionais de saúde a trabalhar nisto? Não temos. Porquê? Por exemplo, existe um bom centro de tratamento, o único, na verdade, de álcool na região. Casa de Saúde São João de Deus. Qual é o acompanhamento pós-alta? Excelentíssimo trabalho dos senhores enfermeiros. Porque médicos psiquiatras a fazer a consulta de seguimento de uma forma gratuita, que é a mesma forma que as pessoas foram lá a ser atendidas, não temos. Portanto, existe uma grave falha dos serviços de saúde no tratamento dos problemas de adição e na prevenção dos problemas de adição. Claro que o problema da prevenção é bastante mais global, porque envolve outras estruturas da sociedade, incluindo as escolas. E já agora, porquê é que acha que as coisas são assim? É por falta de... Porque isto, no fundo, estamos a falar de questões que são de vontade política, não é? De decisões, de quem decide. Será que há falta de vontade política? Pergunto-lhe isso, no seu entender. Ou se, de facto, o problema tem uma dimensão tal que é complicado atacá-lo, embora eventualmente até possa estar a ser atacado? Eu vou utilizar um paralelismo daquilo que acabámos de falar, que é, quando se fala muito de coisas negativas, as pessoas sentem-se mais inseguras. Okay? Claro que não vão se sentir mais seguras quando falamos sobretudo de problemas. Mas para ganhar eleições, não podemos falar de muitos problemas. E ao longo dos últimos anos, o problema do álcool sempre existiu, não é novo. Vocês viram algum aumento grande do consumo de álcool? Não. As pessoas consomem álcool há muito tempo. Substâncias psicoativas, as modernas, as sintéticas, que já não são novas, não é? Houve assim algum aumento? Houve, progressivamente, nos últimos 10 anos. Mas foi progressivo, não foi nada de repente. Ou seja, há um conjunto de coisas que estão a falhar e, claro, que não interessa muito falar nelas. Mas chega uma altura, chega um momento que já não conseguimos não falar nelas. Claro. Porque as coisas estão tão mal que temos o estabelecimento prisional sobrelotado de problemas de adição, temos as forças de segurança sobrelotadas com problemas de adição, coisas que não deveria ser. Eles estão lá para nos ajudar, como sociedade, a gerirmos e autorregularmos. As forças de segurança não deviam ter que lidar com os problemas de adição. Não deviam ter que lidar com pessoas que desentendem durante a noite. E tal, bebi um bocado a mais, agora vou bater no outro. Sério? Tipo, claro que, honestamente, a gente precisa muito da polícia para isso, porque as pessoas não se conseguem controlar nem comportar. Mas não devia ser. Nós somos todos, supostamente, animais racionais, mas a verdade é que a racionalidade perde-se durante muitas vezes. Paulo Alves, enfim, de tudo aquilo que já foi aqui, que tem sido dito e que está a ser falado, o que é que lhe apraz acrescentar? Sendo que eu também lhe perguntava se, de facto, daqui do contacto que tem e anda a trabalhar à noite. E com as pessoas com quem lido, exatamente, normalmente se as pessoas, de facto,
E se as pessoas com quem fala, se elas lhe transmitem também essa sensação de insegurança? As adições, lá está. Mas eu concordo com o Dr. Danilo. Acho que se deve combater o problema na origem. Muitas vezes tento fazê-lo, porque lido com muita gente ou com adições a substâncias psicotrópicas ou com adição ao álcool, que é o que a grande maioria do pessoal, infelizmente, da noite, os designados sem-abrigo, estão relacionados com. E dou-lhes o meu exemplo. Eu não consumo álcool há 47 anos, nunca me fez diferença. Quem me conhece há pelo menos 30, que é na altura que a gente começa a beber, normalmente ali aos 17, 18, sabe disso. Por isso, dou-lhes normalmente o meu exemplo e nunca precisei de nada disso para me assumir como pessoa, como ser humano, e acho que isso é. E tento-os pôr em contacto, aqueles que querem ser ajudados, com instituições de solidariedade e de segurança social, para ver se eles voltam ao rumo. Lá está, que é tentar combater, já não é numa fase inicial, mas é numa fase posterior, quando os encontro na rua já num estado lamentável. Mas sabendo de antemão que alguns deles têm uma faixa etária entre os 30 e os 40 anos, provavelmente ainda poderiam se libertar dessas situações e da via criminal, que muitas vezes é a outra via, para arranjarem o dinheiro, para manterem os seus vícios, obviamente recorrem à via criminal. Agora, o sentimento de impunidade, que aqui o Sr. Autarca falou e o Comandante, que qualquer cidadão tinha, eu vou-lhe ser honesto, eu até há 12 anos atrás, antes de entrar nesta profissão de guarda noturno, também se calhar tinha, como cidadão, tinha esse sentimento de impunidade. Depois de trabalhar em parceria há 12 anos com a PSP, é que vejo qual é o trabalho que os órgãos de polícia criminal têm até juntarem todos os elementos de prova para levar alguém a tribunal. Mas normalmente quando se fala no sentimento de impunidade não se refere muito curiosamente à polícia. Segurança. Não, mas é quando mas alguém mais à própria lei, quando há alguém alvo de um furto. Aos tribunais. Sim, mas os quando tribunais também aplicam a lei. Quando há alguém alvo de um furto, obviamente quer, por menor que seja, quer que a pessoa seja detida e que seja preso automaticamente. E as coisas nem sempre funcionam dessa forma. Daí que passa essa imagem... Mas também não é muito compreensível para um cidadão que para aquela pessoa, para eventualmente chegar à conclusão que ela está a cometer um crime que é suscetível depois de implicar um julgamento, uma prisão preventiva e depois uma condenação, tem que cometer 14, ou seja, tem que fazer 14 vítimas. Eu próprio já me deparei com várias vezes a mesma pessoa a cometer vários crimes. E fui solicitada a presença da PSP, a pessoa é levada, e obviamente depois no dia seguinte encontro na rua novamente. Mas é uma situação que eu sei que está a ser avaliada e que está a ser juntado dados, até que aquela pessoa um dia há de ser julgada por aqueles crimes. Entretanto, aliás, também há relatos de pessoas que dão conta de que são vítimas, digamos, quase que da mesma forma e da mesma pela mesma pessoa. E de facto por isso mesmo, mas a gente depois mantendo uma atenção sobre essas pessoas, uma atenção especial, sabendo de antemão, o indivíduo foi a tribunal, foi identificado, voltou ao exterior, o que temos que manter é uma atenção redobrada sobre essa gente, ver onde é que eles andam, que é para evitar que cometam a mesma situação, até serem julgados pelos crimes que cometeram, pelos 20, 30, 40... Não, e depois podemos entrar aqui numa situação que é muitas vezes a vítima quase que sentir a necessidade de fazer justiça pelas próprias mãos, que obviamente é condenável e estamos aí também na presença do outro crime. Não pode E ser. também já tivemos situações dessas aqui que foram relatadas e, portanto, podem ser uma consequência disso. Há dois aspectos que eu gostaria também de referir. Por exemplo, há relativamente pouco tempo, um estabelecimento aqui da Baixa do Funchal, um pequeno estabelecimento, foi assaltado 3 vezes em pouco tempo. Mas é preciso também que quem tem este tipo de estabelecimentos adote medidas de segurança mínimas. Fechaduras reforçadas, um alarme, eventualmente um sistema de videovigilância, porque muitos destes estabelecimentos que têm sido assaltados não têm nenhum desses sistemas. E quando têm, às vezes depois não se consegue visualizar as imagens em condições. Mas nós temos assistido a alguns desses assaltos que outra situação. Ainda há dias estava numa rede social um indivíduo a partir o vidro de uma montra, em pleno dia, numa manhã de sábado ou domingo. Eu que nem costumo andar muito na rua, olhando para o vídeo, reconheci logo quem era o indivíduo. Esse indivíduo partiu, passado 2 dias, partiu outra montra, ali na zona do Anadia. Pois bem, nem um proprietário nem o outro apresentaram queixa. Portanto, este indivíduo, que aliás comete vários crimes aqui na zona da Baixa do Funchal e que está referenciado e que é relativamente conhecido praticamente por toda a gente, quer comerciantes, quer polícia, mas muitos dos crimes que ele pratica e dos quais há prova irrefutável, como era aquele caso, as vítimas optam por não apresentar crime. Por não apresentar queixa, não apresentando queixa. Portanto, nós não confiamos, não é por aquela queixa em questão, é que aquela queixa carreada com tantas outras que nós vamos carreando, portanto, vamos demorar mais tempo até conseguirmos... Mas porquê é que as pessoas não apresentam queixa?
Eventualmente, porque eventualmente ou tem a percepção que o sistema não funciona, ou tem a percepção que só dá chatices, ou que lhe dá trabalho, e portanto nós procuramos sensibilizar as pessoas. É claro que numa sociedade ideal nós não precisávamos ter fechaduras em casa e nem precisávamos ter trancas na porta, era uma sociedade ideal, mas isso não acontece. Portanto, aqui ainda há muitos furtos, por exemplo, em residências, que são feitos porque as pessoas deixam a porta aberta, porque é esse o modo de vida das pessoas aqui na Madeira, e ainda bem que é assim, como é também em muitas zonas do continente. Mas é preciso, de facto, também tomar algumas atitudes preventivas. Outra questão que eu queria dizer aqui, em 2021, julho e agosto de 2021, foi feito um estudo a nível nacional, financiado pela Fundação da Ciência e Tecnologia, sobre a percepção da população sobre a satisfação com o trabalho da Polícia de Segurança Pública nas suas áreas de residência. Portanto, este estudo foi feito a nível nacional e digo com alguma satisfação que o valor médio no continente, numa escala de 1 a 5, foi 3,71 e na Madeira foi 4,18, foi o melhor valor a nível nacional. Portanto, as pessoas têm uma boa ideia da polícia aqui. As pessoas têm uma boa ideia da polícia, as pessoas têm respeito, os cidadãos respeitam a polícia, mais aqui do que no continente. Este estudo também o indicador também dizia isso, numa escala de 1 em 5 dava 4,69, que é ótimo. E outra coisa também, as pessoas percepcionam a Madeira como um local seguro, os habitantes da Madeira percepcionam como um local seguro. Aqui numa escala de 1 a 6 dão indicadores de 5,95, 5,93. Portanto, as pessoas conhecem, sabem o trabalho que a polícia faz, sabem muitas vezes das zonas onde residem quem são os indivíduos que praticam os crimes, muitas vezes moram na mesma rua, são familiares, e portanto sabem, digamos, dos procedimentos que são necessários fazer e do tempo que demora até haver uma resposta, digamos, do sistema. E portanto continuam a confiar na polícia, continuam a sentir-se seguras. É claro que determinado tipo de discursos, determinado tipo de mediatização de alguns factos não ajuda a que esse sentimento de segurança se mantenha a níveis elevados. Afeta mas a ideia que tem é que muitas vezes uma certa sensação de insegurança é mais do ponto de vista mediático do que propriamente em termos reais. É isso que está a dizer, em termos práticos. O que eu estou a dizer, neste estudo científico que foi feito a nível nacional, a percepção dos madeirenses sobre a sua segurança é superior à percepção da maior parte dos residentes noutras cidades e noutros distritos onde a PSP policia. E, portanto, foi isto que deu este estudo e numa altura até em que se falava muito de insegurança. Portanto, isto é julho e agosto de 2021, portanto, vésperas de eleições municipais. Portanto, as questões estavam na ordem. Já agora, em relação à questão da segurança e da insegurança, no caso da sua freguesia, enquanto autarca, vocês sentiram na vossa junta, na Junta da Freguesia de São Roque, a necessidade de desenvolver alguma campanha de sensibilização junto da população para terem mais cuidado? Aqui falamos, por exemplo, as pessoas que habitualmente deixam, e que enfim, em alguns sítios aqui na Madeira ainda acontece, sair de casa, deixar as portas abertas, enfim. Se vocês sentiram a necessidade de fazer alguma campanha para alertar que isso já são procedimentos que é melhor, se calhar, ter mais cuidado. Sentimos essa necessidade e fizemos, e a dada altura também fizemos, juntamente com a Polícia de Segurança Pública, no chão de Carlinhos, fizemos uma reunião com a polícia e com os habitantes locais para esclarecer e para que as pessoas pudessem ter também a polícia e pudessem dizer aquilo que lhes ia no coração, e também ouvir o do outro lado, que era o lado da Polícia de Segurança Pública. Portanto, houve esse trabalho. Do ponto de vista de Daniel Neto, da sua área, enfim, da atuação enquanto psiquiatra, nós podemos falar em sensação de insegurança, mas também, se calhar, podemos promover uma cultura de segurança, trabalhar nesse aspecto, ou não? Da mesma forma que podemos trabalhar tantas outras percepções, não é? Porque o problema das pessoas e o sofrimento psicológico vem muito da percepção que têm sobre a sua vida, não tanto pelos factos. Ou seja, as pessoas não baseiam o seu estado de humor e de segurança com base nos relatórios oficiais. Baseiam conforme os familiares, o que vai acontecendo na sua vida. No fundo, a sua proximidade. Sim. Por exemplo, se fizermos a pergunta a um idoso se sente seguro a caminhar nas ruas da Baixa do Funchal à noite, é pouco provável que ele diga que se vai sentir seguro. Se formos falar com um jovem de 16, 18 anos, se sente seguro quando anda a sair à noite nas discotecas, vamos ter uma resposta diferente.
Ou seja, a percepção que cada pessoa tem depende muito da sua idade, da sua cultura, da sua forma de estar na vida, e estes indicadores por vezes levam-nos um bocadinho ao engano. Claro que com a repressão social que houve na pandemia, de ficarmos todos fechados e depois de começarmos a sair, e mesmo nesses períodos em que não havia quase ninguém na rua, ficámos todos bastante mais inseguros. E não foi por vermos polícia ou não vermos polícia, foi por não vermos pessoas na rua. Eu lembro-me várias vezes que, como estava a trabalhar, saí e não estava ninguém na rua, a sensação de uma cidade deserta é assustadora também. Quando todos os dias andamos com pessoas e depois de repente não está lá ninguém. E a pandemia pode ter agravado um pouco esta sensação, mas eu gostava, como devemos estar perto do final, eu gostava de dizer uma coisa muito importante, que é o grande problema, na minha opinião, vem tudo antes de chegar às forças de segurança e aos tribunais. E, no fundo, a insegurança que as pessoas sentem nas suas próprias vidas. Por exemplo, estamos numa mesa aqui de 5 homens brancos, relativamente bem-sucedidos na vida. Onde é que estão as outras pessoas? Onde é que estão as outras etnias? Onde é que estão as mulheres? E grande parte dos crimes que falamos, também falamos de crimes contra mulheres. Tanto dos crimes mais graves como as violações, como a violência doméstica. São crimes muito graves e que precisamos de uma percepção também de como é que as mulheres se sentem. É claro que esta ação que foi tomada da parte das forças de segurança, terem um gabinete próprio com pessoas dedicadas a este tipo de crimes, é fundamental. Porque as mulheres não se sentem à vontade para falar com os homens sobre os crimes, sobre este tipo de crimes desta natureza. Não se sentem seguras, sequer na sua própria casa. Sentem muito medo de viverem na sua pele. É quase como se estivessem raptadas ou sequestradas na sua vida diária. Ou seja, aquilo que nós sentimos que vamos para casa e que é o nosso refúgio, que estamos tranquilos, muitas destas pessoas não o sentem. E por isso tem muita dificuldade de pedirem ajuda, de formalizar queixas. O que eu acho muito interessante é sempre esta questão de porquê que as pessoas não fazem as queixas. Não é? Estamos a falar de dois estabelecimentos que foram assaltados. Trabalhar nessa perspectiva. Porque este é que é o grande dilema que é. Nós somos cidadãos de fazer queixas. Nós somos cidadãos de uma sociedade. E nós, enquanto cidadãos, temos a obrigação de reportar os crimes, de reportar as coisas que estão mal. Não é por sermos uma PIDE informal, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com estabelecermos os limites das coisas que estão certas e das coisas que estão erradas. E como grupo humano, nós sabemos o que é que está certo e o que é que está errado. E invadir o espaço do outro é uma coisa errada, de todas as maneiras. Paulo Alves, relativamente à noite e da sua experiência, o fim de semana é mais complicado? Também há mais gente no Claro, exterior. é isso, por isso mesmo. Eu vou aproveitar esta oportunidade, e agora que estamos numa fase em que as redes sociais também estão muito em voga, as novas tecnologias, para aquelas pessoas, e não há a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, que usam as redes sociais para denunciar crimes, que em primeiro lugar liguem para as autoridades, para a polícia, quando estão a presenciar um ato ilícito, e não se ponham a gravar, a fazer vídeos, e só depois, numa fase posterior e depois do facto estar consumado, é que ligam para as autoridades. Deve ser exatamente o inverso. Ou até nem deviam fazer E penso que também é esse apelo que a polícia eventualmente faz. Não, a polícia precisa dos cidadãos, obviamente. Quer dizer, nós funcionamos com base naquilo que temos conhecimento. Primeiro, se um crime não for denunciado, para nós não existe, nem vai aparecer nas estatísticas. E se ele aparecer nas redes sociais, pode ser... E não for denunciado. Tem aparecido nas redes sociais... Não, digo que se aparecer nas redes sociais, eu pergunto se pode ser a polícia através dessa... Por exemplo, o caso que eu referi, o indivíduo foi imediatamente referenciado. E, portanto, mas para prosseguirmos com o procedimento de índole criminal, era necessário que, neste caso, o proprietário apresentasse queixa, porque era um crime semipúblico, era um crime de dano. Portanto, e como a maior parte dos furtos são crimes semipúblicos, portanto, se não houver uma ação subsequente da vítima para apresentar a queixa, digamos, o crime é registado, mas o procedimento criminal não é subsequente. E, portanto, é necessário que o cidadão nos informe. Nós precisamos que as pessoas e que os autarcas e que os cidadãos nos façam chegar, digamos, as suas preocupações e as suas denúncias. Porque depois cabe-nos a nós averiguar, avaliar, mas toda essa informação para nós é essencial. Nós só policiamos para a comunidade, nós prestamos um serviço. Essa é a nossa... A essência da polícia é prestar um serviço ao cidadão. Está naturalmente aberta a essa, digamos assim, essa cooperação e trabalho... É claro que estamos. O que nós pedimos a todas as pessoas é, de facto, que compreendam a situação e que nos ajudem de forma real
a combater as situações de crime. Participando e denunciando, no fundo. Participando, denunciando. Fica esse apelo no final deste programa. Resta-me agradecer a sua presença, bem como também dos restantes convidados neste interesse público. É o ponto final nesta edição, com a promessa que voltamos naturalmente de hoje a 15 dias para outro tema de interesse público. Fique bem, boa noite.